Olá, eu sou Macorati e hoje eu vou continuar apresentando as novidades do C Sharp 10 no Net 6. Hoje eu vou apresentar 5 novos recursos do C Sharp 10. Vou apresentar a declaração de namespace com escopo de arquivo, as strings interpoladas constantes, o tipo record com toString sealed, o tipo record strut e o recurso verificando nulos com o novo método throw-if-no. Vamos iniciar com as declarações de namespace com escopo de arquivo, também conhecida como Scoped Namespace. Antes do C Sharp 10, um namespace poderia ser declarado usando chaves para definir um bloco de atuação do namespace. Então aqui nesse código, esse namespace atua dentro desse bloco, definido pela abertura e fechamento de chave. Agora, no C Sharp 10, nós podemos utilizar um namespace para um arquivo inteiro, ao invés de usar um bloco abrindo e fechando chaves. Para usar a nova sintaxe, basta você remover as chaves e incluir o ponto e vírgula no final da declaração. Então eu vou abrir o Visual Studio 2022 e vou mostrar um exemplo disto funcionando. Então aqui eu tenho a definição de uma classe e eu tenho um namespace aqui. Aqui eu estou usando a sintaxe antiga, abrindo e fechando chave. A nova forma de declarar os namespaces usa a seguinte sintaxe. Basta você remover aqui as chaves e vir aqui colocar ponto e vírgula. E agora eu vou dar um Ctrl KD e eu tenho a declaração do namespace que vale agora para todo o arquivo. Essa nova sintaxe ela permite economizar espaço vertical e horizontal para as declarações de namespaces mais comuns. E você percebeu que aqui no Visual Studio 2022, usando o C Sharp 10, eu posso usar a nova sintaxe ou, se eu quiser, eu posso continuar usando a sintaxe antiga. Então deixa eu fechar aqui e vamos continuar com outro recurso. O próximo recurso são as strings interpoladas constantes. Esse novo recurso ele permite realizar a interpolação de strings constantes definidas com a palavra-chave const. Assim nós podemos ter no C Sharp 10 o seguinte código. Aqui eu estou definindo 3 constantes strings usando a palavra-chave const. Essa palavra-chave ela pode ser usada para declarar um campo constante ou uma constante local. Esses campos e constantes locais eles não podem ser modificados e eles podem ser números, valores booleanos, cadeias de caracteres ou uma referência nula. Na última linha, eu estou definindo uma string constante que vai receber o resultado da interpolação dessas constantes. Saudação, título e nome. Então, o caractere cifrão identifica um literal de string como uma string interpolada. E quando essa interpolação for resolvida, esses itens aqui de expressão serão substituídos pelos seus valores definidos aqui nessas declarações. Então, antes do C Sharp 10, quando eu usava strings com a palavra-chave const, a concatenação aqui só podia ser feito com o operador mais. Eu não podia usar a interpolação de string. Eu vou mostrar isso abrindo aqui um código no Visual Studio. Eu vou abrir aqui um código no Visual Studio 2019. Eu estou usando aqui o C Sharp 9 e aqui eu estou definindo, olha, 3 constantes e strings usando a palavra const. Só que aqui a concatenação das strings está sendo feita usando o operador mais. No C Sharp 9, a concatenação de string constantes só pode ser feita usando o operador mais. Se eu tentar fazer a interpolação aqui, eu vou ter uma mensagem de erro, indicando que esse recurso não é suportado aqui no C Sharp 9 no Visual Studio 2019. Com o C Sharp 10, eu posso usar o operador de interpolação de string para combinar strings constantes. Então deixa eu retornar aqui para o código anterior e eu vou abrir aqui o Visual Studio. Vou definir aqui como o projeto padrão e eu vou abrir aqui o código que vai mostrar a interpolação de strings. Olha, eu estou definindo 3 strings como palavra-chave const e aqui eu estou fazendo a interpolação. Em saudações eu vou ter o resultado da interpolação. Então se eu executar esse código, eu vou ver que ele vai estar funcionando e eu tenho a interpolação aqui, bem-vindo senhorita Amanda, que é o resultado da interpolação dessas 3 strings definidas com a palavra
palavra-chave const. Então, dessa forma, com isso, as interpolações de strings, ela podem criar strings const mais legíveis à medida que essas strings const usadas no aplicativo são construídas. Veremos agora um outro novo recurso, que são os tipo record com o método toStringSealed. Então agora os tipo record suportam o modificador sealed no método toString. Então na versão do C# 10 eu posso adicionar o modificador sealed ao sobrescrever o método toString em um tipo record. E eu posso ter esse código. Então aqui eu tenho um record pessoa que está implementando uma substituição do método toString e está usando a palavra-chave sealed. Dessa forma, se um outro record herdar de pessoa e tentar sobrescrever o método toString, o compilador vai emitir o aviso indicando que isso não é possível. Então eu vou abrir o Visual Studio 2022, vou definir aqui o projeto onde está esse código. Então aqui eu tenho o record pessoa com o método toString sobrescrito usando o modificador sealed. Isso agora é possível. Então, se eu tentar criar aqui um record aluno que herda de pessoa, e aqui vamos supor que eu tente sobrescrever esse método, eu vou copiar e colar só para remover o sealed aqui, o compilador ele vai me indicar que eu não posso sobrescrever o método toString porque ele está selado aqui. Esse modificador impede a herança, né? Então isso agora é possível no tipo record. Dessa forma, usando o sealed aqui no toString, evita que o compilador sintetize um método toString para qualquer tipo de registro que seja derivado, como está acontecendo aqui. Então isso garante que todos os tipos record derivados usem o método toString que foi definido num tipo record base comum, ou seja, eles não permitem sobrescrever o toString. E continuando aqui com o tipo record, vamos agora ver o recurso record struts. Se você não conhece o tipo record, ele foi introduzido na versão 9 da linguagem C#. Ele representa um tipo imutável, que é um tipo por referência, que se comporta como um tipo de valor quando você faz a comparação de igualdade. Então esse recurso record struts, ele permite declarar os tipos de valor record usando as declarações record struct ou read-only record struct. Então eu tenho dois exemplos aqui, estou definindo dois records usando essas declarações read-only record struct. Estou definindo um record projeto e um record linguagem, sendo que linguagem está sendo referenciada aqui no record projeto. Então eu vou abrir o Visual Studio 2022 e vou aqui mostrar esse código para você. Então aqui eu tenho duas declarações read-only record struct, que é o novo recurso do C# 10 para um record projeto e linguagem. Então, nesses dois exemplos de código, eu estou criando dois records struts posicionais, onde esses parâmetros definidos aqui, eles serão usados para criar as propriedades e eles vão se tornar assim membros públicos implícitos. Isso ocorre automaticamente. Então nessa definição posicional é criado automaticamente as propriedades, o construtor, e além disso ele oferece verificações de igualdade de valor integrado e os recursos toString que eu mostrei anteriormente. Então aqui está mostrando a nova sintaxe. Eu criei uma instância do record aqui e referenciei o outro record aqui. Se eu executar, eu vou apenas mostrar aqui, olha, meu projeto versão 1, linguagem nome C#, que é exatamente isso que eu tenho aqui, meu projeto 1, nome C#. Então esse recurso, ele pode ser usado em cenários onde você precisa encapsular alguns dados sem anexar comportamentos personalizados como métodos de classe. Ele permite você definir um código bem enxuto, atendendo às suas necessidades. Para concluir, eu vou apresentar o recurso de verificar nulls com o método throw-if-null. Esse recurso ele permite usar o método throw-if-null da classe argument-null-exception para verificar nulls. Então, eu tenho um exemplo de código aqui onde eu estou usando esse método. Então, neste código, eu estou usando um novo método estático throw-if-null que foi adicionado à classe argument-null-exception e permite verificar e lançar um argument null exception
rapidamente. Observe que aqui, ó, eu não preciso usar o operador nameOf aqui, ó, pois o nome do parâmetro vai ser automaticamente resolvido se for lançada uma exceção aqui. Então eu vou abrir aqui e vou mostrar como que era a versão antiga e como é a versão nova e você vai entender. Então aqui vamos abrir aqui o último projeto. Deixa eu comentar a nova sintaxe. Então, antes do C# 10, isso era definido assim, ó. Eu tenho aqui dois parâmetros A e B, e se esses parâmetros A ou B forem nulls, ó, eu estou usando o argumento no exception, e eu estou usando o nameOf aqui, que vai lançar a exceção e vai me identificar o parâmetro. Então, o operador nameOf vai criar uma string a partir do nome do parâmetro, e assim a exceção vai conter informações sobre qual parâmetro era nulo. Então aqui, um dos problemas que pode ocorrer nesse código é que você podia facilmente trocar aqui, né? Inverter aqui, isso daria problema. Então aqui, olha, era a sintaxe antiga. Então eu vou comentar a sintaxe antiga e vou mostrar a nova sintaxe. Olha, note que aqui eu não preciso usar nameOf. E aqui eu estou passando um null e vamos ver o resultado da execução desse código aqui, ó. Que você vai ver que ele vai identificar o parâmetro que é null, olha. Vou mandar ele continuar aqui, ó. E olha aqui, ó. Olha o resultado final. Value cannot be null. Olha o parâmetro que ele identificou. Então, ó, observe que nessa mensagem aqui, o parâmetro que causou a exceção foi identificado. Isso ocorre porque ele está usando um recurso por trás do pano, que é o atributo CalArgumentExpression. Então, dessa forma, eu não preciso mais usar essa sintaxe e esse método evita eu usar o nameOf aqui e ele me lança uma exceção rapidamente. E aqui, por trás dos panos, eu estou usando esse atributo aqui que permite fazer essa identificação. Então, esse seria o último recurso, né? Então, era isso nesta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.